E... Graça e paz, amados. Vamos meditar um pouquinho neste texto que foi lido na abertura logo pela manhã, do capítulo 12 de Hebreus. Vamos ver o que... um pouquinho do que o escritor, quis nos deixar como exemplo a ser seguido, como aviso, dessa grande nuvem ao qual nos rodeia. É uma parte interessante da nossa caminhada, ou como o escritor gosta bem de colocar, a corrida pela salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, amém? Diz assim, amados: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como os filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da tal todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, meu Pai querido, pelo esse privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra. Rogamos a ti, ó Pai, que o discernimento da tua palavra venha através do seu Santo Espírito, ao qual nos foi dado na ressurreição juntamente com Cristo. Que o Senhor, ó Pai, complete tudo aquilo que é da sua vontade, de nós que conheçamos de ti. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Olha sentar, amados. Esse texto foi lido na abertura pela manhã, e eu estava refletindo sobre ele mas por muito tempo eu tive uma má interpretação desse texto. Por muito tempo eu não lembro se eu cheguei até a ensinar de uma forma equivocada. O porquê? Quando o apóstolo que está escrevendo esse texto aqui, ao qual nós não sabemos, ele usa esse termo de uma grande nuvem de testemunhas que estão de alguma forma nos assistindo, de alguma forma de telespectador, nessa vida. E por muitas vezes eu entendia que era o mundo que estava ao redor. Por muitas vezes eu entendia que eu tinha que andar de forma corretinha, santinha, porque o mundo todo é o telespectador que está me observando. Não está incorreto, mas o que nós estamos tratando aqui são de todos esses heróis da fé, aos quais foram citados no capítulo 11. Foram citados 18 personagens, amados, se não me falha a memória. 18 personagens. E tantos outros que não foram citados, por conta, o próprio escritor fala, faltar-me-ia tempo, versículo 32 do capítulo anterior, E quem mais direi? Faltar-me-ei tempo para, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jafté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Realmente não caberia. E todos esses 18 e todos os outros demais, aos quais não foram citados, são usados como testemunhas.
e principalmente como exemplos para nós seguirmos. Amados, a fé é uma coisa que, como nós falamos pela manhã, não é nossa. O Senhor nos concede a fé a todos aqueles que pedem fé a Ele. Esse é o princípio básico, de todo cristão, clamar por fé. Entender que a nossa vida, amados, só tem sentido quando nós encontramos a Cristo, porque sem Ele ela não faz nenhum sentido, estamos caminhando para a morte. E quando encontramos Cristo e faz todo sentido, nós só somos ligados a Ele através da fé. Por isso que o capítulo 11 é inteiramente falando só sobre fé. Só matem dúvidas sobre fé, lê o capítulo 11 que é muito esclarecedor, Mas onde eu quero chegar? Corramos a carreira que nos está proposta, Aqui o escritor está comparando, viu, amados, que a nossa caminhada aqui na terra é uma corrida. Como assim ele mesmo citou, Se foi logicamente Paulo, citando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, onde ele fala que, ou não sabeis que todos quantos correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que os alcanceis. O que ele está falando desta corrida? Mas a nossa corrida pela fé, a nossa corrida em santidade, a nossa corrida, a perseguição pela salvação, ela só tem fim quando cessa a nossa vida. Ela só tem fim quando, de fato, tudo que nós conhecemos terminar. Seja na volta de Cristo, como nós louvamos, ou seja na nossa morte terrena, física. Mas um fato é que um dia ela há de terminar, e essa corrida há de terminar. E eu gosto do verbo que o escritor usou. Corramos com paciência. Eu sempre gosto dessa interpretação, tá, amados? O apóstolo aqui não falou, corra a sua corrida, ou corre você sozinho, vá sozinho, correndo aí os obstáculos. Não, corramos, no plural. É sempre no sentido de que essa caminhada nunca é solo, ela nunca será sozinha, amados. Principalmente porque a nossa caminhada está alicerçada principalmente pelos princípios cristãos. Nós citamos pela manhã, Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20? Por que nós falamos, amados, que nós pela lei estamos mortos para a lei e agora Cristo Jesus vive em nós? Ou por quê? Que o apóstolo Paulo diz. Porque eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é uma corrida junta, tá, amados? É parceria. Uma corrida que, se o amado tenta fazer sozinho, amados, não vai chegar na linha de chegada não, tá? Não vai chegar no final dela. Porque é o que Jeremias disse no capítulo 17. A corrida sozinha é entender que você com suas próprias pernas pode terminar a carreira sozinho. Que você com a sua própria força pode gerar a salvação em si mesmo, mas quando nós olhamos lá para trás, no versículo 5, isso dificilmente, amados, tende a dar certo. O próprio escritor diz que isso é maldito. O que fala? Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele é maldito, porque ele tira todo o poder salvador de Cristo Jesus e coloca sobre si mesmo. Ele é maldito porque ele entende que Cristo não é suficiente para a salvação, ou que ele deve fazer algo a mais para a salvação. Seja um como tanto outro, são malditos. A mesma palavra que Paulo usa em Gálatas capítulo 1. Me admiro que tão depressa vocês estão passando de um evangelho para outro, ao qual não existe outro. E se existe outro ao qual vocês estão pregando, este é maldito. E se o anjo próprio do céu descesse aqui na terra e pregasse outro evangelho, ao qual não incluísse Jesus Cristo morto, crucificado, e nós nessa parte toda, ele também seja maldito. Essa nuvem de testemunhas, amados, eu gosto dessa palavra que ele usa, A nuvem no antigo grego era muito usada para representar grande multidão. Uma grande multidão está na telespectativa, de observar o caminhar cristão. Alguns escritores dizem que esse é um dos versículos que nos dá uma ideia, de que quem está no céu, de alguma forma, está observando aqui na terra. Eu não entendo dessa forma, tá, amados? Porque a gente faz um raciocínio lógico simples.
Se no céu não há tristeza, não há choro, não há nada engano, não há nenhum tipo de tristeza lá, né? Como eu entenderia que uma pessoa, algum ente querido está olhando para mim, vendo as minhas falhas e caminhando para um lugar errado e vai ficar feliz com isso? Então, não entendo que há a possibilidade dessa observância. Mas há um aviso para que nós tomemos eles como exemplos e sigamos a vida. Agora, quer uma coisa melhor? Quando a minha versão diz olhando para Jesus, coloca na NVI, ô Mateus, por favor, versículo 2 do capítulo 12. Se não me fala, vai falar fitando. Como que diz a sua irmã Benedito? Olhando também? Firmemente. Olhando, NVI, Mateus, por favor, vê se tem aí. Esse aí. O que diz lá, irmão Benedito? A primeira parte? Pode ler, por favor. Acabou a pilha aí? Vamos renovar aí. Tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Fitos, ou fitando. Eu gosto do louvor que nós louvamos, né? Se alguém está em Cristo. Fitando nossos olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Fitando. Amados, é algo muito além do olhar. É muito além do que eu estou olhando para vocês hoje aqui agora. Fitando vem algo que não é, independentemente de que aconteça, desviado o olhar. E essa vem a tradução para a palavra olhar, do grego. Ele vai muito mais além do que a nossa língua portuguesa pode exprimir, de olhar. O que é olhar? É capacidade de ver, de enxergar. O olhar do grego, amados, quer dizer que é desviando todo o olhar para todo em volta. Então, apesar de tudo em volta estar na expectativa de me olhar, o meu olhar está no alvo. Olhando ou fitando os meus olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Amados, apesar de toda essa nuvem de testemunhas e grande multidão ao qual nós observamos e temos como a Bíblia registra, né, os heróis da fé, é muito importante. É importante saber a história de todos os 18. Ele começa lá do início, né? Falando sobre Abel, depois vai falar sobre toda a cronologia, né? Vai falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, vai falar sobre Raabe, vai falar sobre depois Noé, vai falar sobre José, Moisés e tantos que eles estão citando aqui. Todos eles, que de alguma forma impactaram a sociedade em que viviam pela fé. E hoje nós, milhares de anos depois, podermos falar sobre eles. Mas eles não são o alvo. São exemplos, amados, e nós devemos muito respeitar isso e seguir isso como realmente método de vida. Porque mesmo eles não alcançando, eu gosto disso, tá? Versículo 13. Todos estes morreram na fé, do capítulo 11, tá, amados? Sem terem recebido a promessa. Mas de longe contemplavam ela. Amados, a promessa chegou a todos nós, ao qual nós louvamos sobre ela. João capítulo 12, verso 32. Nós louvamos sobre a promessa de que um dia Cristo Jesus foi erguido daquela terra e me atraiu no corpo dele, para que a única finalidade da fé fosse satisfeita, a morte. Eu fui incluído no corpo de Cristo através da fé, e através da fé eu creio que eu morri com ele, através da fé eu creio que eu fui sepultado com ele, através da fé eu creio que eu fui ressuscitado com ele. Essa é a finalidade da fé. Estava fazendo um estudo para os amados, é interessante isso, né? Mas por que Satanás não foi perdoado e nós fomos perdoados? Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar sobre isso? Eu vou terminar esse estudo para trazer para os amados, mas é só um trecho, né? Ele tinha fé? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, logo, se ele contemplava a Deus face a face, ele não tinha fé. E há uma grande diferença entre o não perdão lá e o perdão hoje aqui. Um dia, uma oportunidade. Mas é entender que o nosso alvo, e esse fito, e esse olhando, em que todo o redor, amado, se torna supérfluo e para a gente não importa mais nada, mas sim como exemplos de caminhada ao qual nós devemos seguir, é unicamente, amados, para que a carreira seja cumprida,
para que o percorrimento dessa caminhada, amados, seja conclusiva, e é que a gente não fique pelo caminho. Lembrando hoje pela manhã, quando aquele homem começou a construir a torre, mas faltou material, e os outros se escarneciam dele, porque ele não calculou bem a caminhada, e aí precisou pular fora. A nossa caminhada pela fé, e quando a fé está em Cristo Jesus, ela é terminada nele, ela é completa nele. Por isso que nós vamos ver que ele é o consumador da fé. Mas lá no capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta um golinho lá, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 12 e 13. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O que eu quero dizer com esse versículo, tá, amados? É que essas três coisas nos acompanham, tá bom? A fé em Cristo Jesus, a esperança da volta de Cristo e o amor por Ele, que isso é fato, né? E ambos dois são consumidos ou consumados por Jesus Cristo. Porque a partir do momento em que Cristo volta, e a sua segunda volta, como nós louvamos, a fé já deixa de existir. Porque agora eu estou contemplando Ele face a face, é o que fala o versículo 12. Eu estou vendo como enigma, ainda não estou vendo o que é certo, mas há um dia em que eu verei Ele face a face. Nesse dia a fé já não terá mais efeito, porque agora a fé foi consumada em Cristo Jesus. Agora ela e tudo que eu acreditava estava conclusivo. Se a fé é não ver e eu estou vendo, já deixa de ser fé. A esperança da volta de Cristo também é terminada, porque eu estou vendo Ele. Logo, esses dois os objetivos da nossa vida já terminaram, mas o sentimento eterno, a qual é o amor, por isso que foi o sentimento ao qual trouxe Cristo Jesus aqui na terra, volto a dizer, nós louvamos, né? Nele fui crucificado, nele morri, nele ressurgi. Amados, o amor de Deus nos amou de uma maneira inexplicável. João capítulo 3, versículo 16. Inexplicavelmente Ele nos amou. Por que a gente fala inexplicável? Porque eu era pecador, amados, você era pecador. Estávamos no charco de lodo, podre, sujo, dos pés à cabeça, com chagas não amolecidas com óleo. Falta adjetivos para trazer o que era o pecador, amados, na sua grande essência. Deus olhar para mim, olhar para você, para todos nós, e aí Jesus dizer isso. O que fala o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou de uma tal maneira, isso que eu falei, inexplicável, amados. Essa palavrinha de 3 letrinhas aí, para mim ela exprime muito bem o que João estava escrevendo e Jesus falando, que ele entregou o próprio Filho, unigênito, como bem diz. João é o único escritor que usa a palavra unigênito, e é usada 2 vezes, em todo o Evangelho segundo escreveu João. Unigênito, único, para uma única finalidade, morrer numa cruz. E aí, voltando para o texto, volta lá, correndo, consumador da fé, pelo gozo ou pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando todos aqueles que estavam contra, ou qualquer ensinamento contra isso, assentou-se à destra do Pai no trono. Esse é o segundo e único versículo, né? Os 2 únicos versículos que fala que Cristo se assenta. E eu sempre gosto de dizer isso, amados. Nós falamos, né? Capítulo 1 de Hebreus. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. Os 2 únicos versículos da Bíblia, tá, amados? Que fala sobre essa ilustração do descanso de Jesus Cristo. O que fala lá? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Entendem a ordem, amados? Cristo não se assentou antes do trabalho estar terminado.
Cristo não sentou para o seu descanso eterno à destra da majestade, para posteriormente julgar todas as nações, antes de todo o serviço estar consumado. Como nós bem lemos, depois de ter oferecido a propiciação para o pecado, que foi o seu próprio sangue. Como diz aqui no capítulo 12, depois de suportar a cruz, depois de desprezar a afronta, depois, amados, de ser ressuscitado. Agora ele se assenta ao trono, à destra do Pai, à direita do Pai. Depois. Por isso, amados, Cristo sempre será suficiente para a nossa salvação, e eu sempre vou repetir isso, e nunca vou me cansar de repetir isso. Porque o único método de salvação inclui novo nascimento. O único método de salvação é regeneração. O único método de salvação, amados, é sermos ressuscitados juntamente com Cristo. A vida velha morre e a vida nova nasce. Depois de tudo isso, Cristo se assenta. Vou seguindo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Aqui começa o convite ao ânimo, porque a caminhada, amados, aqui ele não fala se é longa ou se é curta, porque vai depender do tamanho da duração da nossa vida. Uns vão viver menos, outros vão viver mais, e é bem por isso. Mas independente de viver pouco ou viver muito, a caminhada vai ser dura do mesmo jeito. Por isso que quando estivermos desfalecendo ou enfraquecendo, trazer a memória, ele fala considerai, né? Considerai aquele que suportou tudo isso, porque ainda não estamos resistindo até o sangue. Versos 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, ainda não resistimos até a morte. Ainda a morte não chegou sobre nós. É interessante, né, que o escritor escreve isso sabiamente, porque todo aquele que está lendo, logicamente, está vivo. E se está vivo, não chegou ainda ao fim da sua carreira. Por isso que ele fala, ainda não chegou o final. Ainda o final está por vir. Ele lembra do Provérbios, que fala sobre a correção. Isso que é interessante, né? Atos capítulo... Vamos lembrar agora, hein? Quando Paulo está indo embora de Éfeso, né? Que ele passa de Mileto, Quando Paulo está indo embora de Éfeso, e ele chama todos os anciãos para a sua defesa, né? O seu discurso final. É um dos textos mais conhecidos, né, e famosos, que fala, hoje tomo como protesto diante de vocês, né, que estou limpo do sangue de cada um de vocês, que eu não me recusei de anunciar o Evangelho. Ele começa dizendo isso. Mas os versículos anteriores, e agora eu quero ver o versos 24, Mateus, deixa eu ver, 20 e 24. De Atos capítulo 20. Atos 20, versos 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não me importa essa vida. Amados, chegar nessa conclusão de Paulo e entender, viu, amados, que a nossa vida realmente ela não presta para nada. Mas enquanto úteis na mão do Senhor, que o Senhor nos conserve com saúde e bens de vida para que o Evangelho seja anunciado e perdurado, né, nessa terra. Mas quando não mais, e aí a carreira estar completa, a corrida chegou na linha de chegada, completei a carreira. Contanto que eu cumpra com gozo, com alegria, tudo aquilo que o Senhor me deixou realizar. Por isso que depois daqui ele vai falar, né? Eu estou limpo do sangue de vocês, tá bom? Eu anunciei o Evangelho, eu anunciei Jesus Cristo, eu anunciei a tudo. Agora estou partindo para os gentios. Agora estou indo pregar o Evangelho às outras nações, porque se vocês não vão dar bola para mim, tanto faz. Eu vim aqui cumprir meu papel. Cumprir todo o trabalho que o Senhor me designou. E a gente segue. Então, trazer isso à memória. Cristo, o autor e consumador da fé, o alvo que ele me prossegue, que me dá o segmento, o olhar em todo sentido amplo, que nada desvia o meu olhar, mas o meu olhar está no alvo. E a gente chega no 5. E vos já esquecestes da exortação. Agora Paulo está citando, tá? Paulo não, perdão. O apóstolo está citando Provérbios. E quando ele está citando Provérbios, do que lá o rei Salomão, eu acho que se não me engano foi o rei Salomão que escreveu esse texto, esse capítulo,
ele fala sobre a correção. E quando ele parafraseia aqui, mas vamos ler lá. É Provérbios 3, versos 11 e 12. Deixa eu ver se é 3 mesmo. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Agora a gente chega num ponto. Porque a gente está caminhando, tá, amados? Olha o raciocínio do capítulo 12. Primeiro falamos sobre as testemunhas que estão nos observando e que nós devemos usar como exemplo para a nossa caminhada. Falamos do principal motivo da nossa caminhada, ao qual é Cristo, ao qual nós não devemos desviar o caminho dele e principalmente o olhar, né, sobre ele. É muito mais amplo, como eu disse aos amados, é de não olhar nem para os adversários que estão ao lado, nem unicamente sequer para as curvas da corrida, mas unicamente para o alvo, que é Cristo, porque quando eu desvio o meu olhar de Cristo, eu desvio do caminhar. Nós falamos hoje pela manhã, que quem quer ser o discípulo de Cristo, lança a mão no arado e olha para trás, não serve para ser discípulo. Nós falamos bastante hoje de manhã. Quem não acompanhou, volta na live lá pela manhã e assista, que é importante. E aí, nessa caminhada, em algumas vezes, e às vezes muitas e várias vezes, a gente tropeça, a gente erra, a gente falha. Por isso que ele fala para observar o pecado que tão depressa, que tão de perto nos rodeia. Amados, não se enganem. Satanás está como leão, bradando, querendo tragar as pessoas que estão dispersas. Sempre gosto de trazer essa ilustração, amados. O leão não vai lá no meio da manada de búfalo lá tentar pegar alguém, não vai, porque certamente eles se unem e matam ele. Ele espera os desgarrados, os retardatários, os que estão já mais doentes, os que estão mais fracos, os que estão ficando para trás. E é aí que você está ficando fora dos telespectadores, da nuvem de testemunha, está ficando fora da rodinha. E aí vem um ladrão e traga a pessoa. Rouba a palavra do coração da pessoa, porque ela não está firmada. Quem está firmado está no meio, está junto com a manada, andando e formando uma igreja única e unânime para o crescimento e avivamento ao qual o Senhor espera de cada um de nós. Mas os desgarrados, amados, esses são facilmente tragados. Seguindo, e aí nessa caminhada, ao qual vem correções, amados, sempre deem graças a Deus pela correção. Papai, como eu agradeço por isso, como agradeço por isso, porque quando vem a correção, não unicamente que soa nos meus ouvidos, amados, é Deus falando, olha como eu te amo, meu filho, porque eu estou te corrigindo. Olha como eu te amo, não quero ver você errando, não quero ver você por esses caminhos tortuosos, estou lhe corrigindo para que isso produza um fruto de justiça em você, e não que você vire rebelde, né, e aí faça birra, né, quando é corrigido pelo Senhor, ou como o escritor diz, não desmaies quando pelo Senhor é corrigido. Amados, a correção ela vem e ela é muito boa. E ela é muito boa. Eu sempre guardo no coração, tá? Judas versos 24. Porque ali está um dos alicerces, tá, amados? Para nós confiarmos em Deus, unicamente em Deus, para nos proteger de tropeçar. O que fala o versos 24? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar irrepreensíveis e imaculados diante da sua glória. A única questão aqui, amados, para a correção, porque não faria sentido a gente corrigir por corrigir, se não tem uma finalidade para a correção. Tenho certeza que quando os amados corrigiram os seus filhos, ou corrigem os seus filhos, é por algum motivo. E esse motivo tem que ser pelo menos, né, entendível que seja como correto, porque a correção, se vir por vir, amados, não adianta nada. Você vai fustigar a criança com a vara, depois nós vamos ver lá, capítulo 23 de Provérbios, é para que a correção produza algum benefício. Agora, se a gente retira a correção, é onde tem o problema. Retirando a correção, olha que fala o versículos 8. Mas isso não soa para os amados como um problema grande
em Deus olhar para você e não te ver como filho, nada mais te abala, tá? Nós falamos hoje pela manhã. A pessoa que tem o pleno conhecimento da verdade e por si só, deliberadamente, opta em não viver a verdade, para mim nada abala mais essa pessoa. Ela saber que está caminhando a passos largos para ir viver a sua eternidade no inferno e não se importar com isso. Eu falo, eu tenho medo. Eu tenho pelo menos o entendimento, ou essa pessoa não compreendeu o que é a eternidade, ou realmente é uma pessoa extremamente fria. E aí o que fala o versos 8? Mas se estais sem correção ou sem disciplina, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Ou, que a tradução da palavra bastardo, não sois filhos. Amados, Deus só corrige os seus filhos. Entendam isso, tá? Deus corrige unicamente seus filhos. Ele não mexe com o filho dos outros, tá bom? Lá do concorrente. Não mexe com o filho dos outros. Se a correção vem, amados, dobre o joelho no chão e agradeça a Deus. Agradeça que o Senhor está te amando de uma tal maneira que Ele não quer te ver tropeçar. E por não te ver tropeçar, é que te apresente irrepreensível. Essa é a finalidade da correção. Se não for para me apresentar diante de Deus sem mácula, sem pecado, sem qualquer tipo de repreensão, a correção não teve efeito algum. Não teve efeito algum. Então, para eu ser corrigido pelo Senhor, para que lá na frente, Senhor, e assim como apresentou Abel, um sacrifício puro, simples, né? E de uma forma tão singela, amados, que era primícia de todo o seu rebanho. De tudo aquilo que ele tinha, ele entregou ao Senhor. O mais belo, o mais perfeito, é aquilo que o coração dele queria. O seu irmão não. O que sobrou da terra, o que sobrou dos frutos, depois de ter já se fartado de comer tanto, ele entregou o restolho para o Senhor. Isso é o que diz respeito ao dízimo. É a primícia do meu trabalho que estou entregando ao Senhor, ou estou entregando a sobra, porque eu não estou confiando no Senhor que vai ter o suprimento para o meu lar. É duro, amados, é duro, é duro. Devemos ter a compreensão completa do que o Senhor quer da gente, do que o Senhor espera da gente. E aí, vem a correção. E aí, o que a gente veio nos dias de hoje? Crianças sem correção. Amados, sem ser muito duro, mas não tendo como fugir da palavra, a própria palavra diz que se um pai não corrige um filho é porque ele não ama o filho. Como eu vou fugir disso? Como que eu vou fugir de quando o Senhor nos orienta a corrigir os nossos filhos quando esses erram? Quando estão com a disciplina, amados, sendo deixada de lado? Como que eu falo para não castigar, para corrigir? Capítulo 23 de Provérbios, os versos 18 e 19, deixa eu achar aqui, espera lá. Capítulo 23 de Provérbios, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amados, isso é grandioso. É grandioso porque não vai morrer por apanhar não, tá bom? Não vai morrer não. Apanhei muito e graças a Deus, todas merecidas. E entender isso, amados, é entender que a correção produz fruto. A princípio, o primeiro momento, não. Como diz o versículo 11. Na verdade, toda correção na presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que são exercitados por ela. Porque para aqueles que não querem ser exercitados por ela, continuam na tristeza e no rancor e no amargor da correção. Mas a lei não, vou falar a palavra de Deus, nos ensina e nos exorta a corrigir. Pula lá para frente agora. Olha como é interessante, tá, amados? Fala que livra a alma do inferno. Não está falando também que você se espancar teu filho, você vai salvar ele, tá? Não é assim. Ele está falando que a correção vai produzir um fruto de justiça. Os ouvidinhos dele vai estar bem aberto agora, meu pai me corrige, meu pai me ama.
Meu pai entende o que é bem para mim, porque os meus olhinhos aqui de adolescente ou aborrecente, né, não conseguem contemplar o meu futuro. O meu pai já viveu muito mais que eu. Ele sabe as falhas que ele teve, ele está me privando dessas falhas. Capítulo 29, versículo... Deixa eu ver o 15, Mateus. Se a gente começa pelo 15. Lá de Provérbios, tá bom? Provérbios 29, versos 15. Isso aí, 15 até o 17, 16 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Vem o benefício. Corrija hoje, amados, porque amanhã pode ser tarde. E o tarde, amados, dificilmente se recupera o tempo. Dificilmente se recupera o tempo. Como o pastor Ivaldo sempre gostava de dizer, né? É melhor ficar vermelho aqui hoje, né, do que vermelho lá no inferno. É melhor passar vergonha hoje, né, por uma correção, do que não ser corrigido, né, e depois da morte entender o quão errado, né, o quão perigoso foi aquele erro. Mas eu gosto desse texto. Corrija para que a sua alma se deleite, ou que ela tenha descanso, para que você viva em paz. Amados, o Senhor nos corrige, e assim você hoje, por consequência, corrige o seu filho, e deve ser feito assim. Não retires a correção deles, amados, você só está produzindo um fruto que você vai colher no futuro, e que vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Então hoje o conselho é a correção, para que no futuro você produza o fruto de alegria, de justiça, de gozo, de alegria, para que lá, amados, você tenha o deleite, e você entenda: Senhor, muito obrigado pela herança que o Senhor me deu, e eu, criei todos muito bem criados, a cinta foi dada no tempo correto, a vara, a chinelada, seja qual o método o amado queira usar, mas a correção vem a tempo. E vindo a correção, olha o verso 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo que nos corrigiam, como bem parecia, está falando dos nossos pais terrenos, para o nosso proveito, voltando para cá, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, está falando de Deus, para sermos participantes da santidade. Em outras palavras, nossos pais nos corrigiam nessa terra, como bem lhes parecia aos olhos, para que vivamos bem na terra, entender o que é certo, o que é errado, e vem a correção, o sim e do não. Isso é muito bom para a vida da criança, do adolescente, depois quando se torna mais velhinho, né? Quando a barba começa a crescer, isso é ótimo, excelente. Quanto mais o meu Deus, e ele fala aqui no versos 9, né? Quanto mais ao Pai dos Espíritos, eu não vou obedecer a este? Que muito mais do que minha conduta terrena e está me preparando para a vida celestial, é esse ponto, ao qual nós entendemos a correção divina. Senhor, muito obrigado, papai, porque a correção é boa, a tempo certo, no momento e na medida correta. A medida correta é interessante, tá? Porque o mesmo versículo que fala sobre castigar a vara, tá, amados, também fala para não se exaltar o coração para que a mate. Então entendam isso, na medida correta da correção, vem e produz o fruto, e aí corrigido pelo Senhor, muito obrigado, papai, obrigado porque eu aprendi que eu devo estar em Cristo Jesus para ser uma nova criatura, eu fui corrigido dos meus caminhos tortuosos, como diz o próprio escritor aos Hebreus, né? Não se estribes no vosso próprio conhecimento. Quem está falando de estribar? De fazer o seu próprio caminho no seu próprio conhecer. Não, estribes no conhecimento e na sabedoria divina, ela te leva para o céu. E aí os outros versículos que citam, né, tantos outros sobre correção, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque mesmo quando ela for velha, ela não vai se esquecer dele. Ela pode até não ser salva, tá, amados? Mas esquecer do caminho ela não esquece. É uma questão muito elevada sobre isso também, né? O amado não tem poder sobre a salvação do teu filho, tá? Mas tem um papel imprescindível para ela. Porque a sua correção a tempo correto produz um fruto para a salvação dele no futuro. Guardem isso, viu, amados? Olhando para Cristo, o nosso autor e consumador da fé,
A gente caminha essa caminhada cristã com o objetivo de sempre agradar ao Pai. Lembrando da palavra do apóstolo Paulo, lá em Atos 20, que nós dissemos. Contando que eu cumpra o ministério que me foi dado. Posso morrer agora, daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos. Não me importa. Cumprir o ministério que o Senhor me deu. O propósito que Ele me deu. Sendo corrigido e corrigindo. E louvado seja Deus por isso, amados. Porque Cristo está voltando, e amém por isso também. Amém por isso, porque a volta dele, amados, eu gosto muito de uma palavra, de uma frase de Billy Graham. A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal de amanhã. E eu, rapaz do céu, é verdade. Tão atual. Quão ensinamento a gente tem dela e quão benefícios nós temos na leitura bíblica. Amém? E amém. Vamos orar, amados, agradecer os visitantes que nos visitam, sejam bem-vindos. Temos cultos às quartas-feiras às 20 horas, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas também. Feliz em ver essa amada aqui de novo conosco, já está melhor. Dona Anice e tantos outros que já estão se recuperando, amados. Isso é muito importante também. Vamos orar? Papai, te damos graças mais uma vez, meu querido Deus, pela sua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos por ela ser pura, ó Pai, e por ela estar à nossa disposição em nossa própria língua. Nós te agradecemos por esse privilégio glorioso que o Senhor derramou sobre nós. Que o Senhor, ó Pai, nos dê cada dia mais a fome e a sede de poder aprender, ó Pai, e conhecer mais de Ti. E que o Senhor nos dê, ó Pai, a sabedoria de saber absorver toda a correção que vem de Ti. E que o Senhor, papai, o Senhor possa também dar sabedoria a todos os pais e mães daqui, da nossa comunidade, que não estão aqui, a saberem também a corrigir a seus filhos, papai. Que eles saibam na medida correta, ó Pai, e com a forma correta. Que isso seja produzido como fruto de justiça nos corações deles, papai. E que isso acompanhe eles por toda a jornada da vida deles. Que o Senhor nos capacite, nos ensine, ó Pai, a completar o nosso ministério aqui na terra. Com louvor, ó Pai, diante de Ti. Pelos nossos amados que não puderam estar aqui, Tu conheces o motivo de cada um deles, papai. Se por motivo de enfermidade, que o Senhor visite todos eles com sua infinita misericórdia, sempre fazendo o melhor para a vida deles, papai. E que a sua vontade é soberana e que seja feita sobre a vida deles e sobre a nossa vida também. Por todas as pessoas que estão nos visitando e nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor abençoe eles, ó Pai, com a bênção da revelação de Jesus Cristo. Que eles possam também, ó Pai, ter a fé que foram crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo. Que eles possam se tornar, ó Pai, irmãos e cordeiros de Jesus Cristo, assim como nós assim somos também. Pela nossa semana, papai, de trabalho, que o Senhor nos abençoe em tudo que nós formos fazer, nos livrando sempre de todo mal e de todo perigo, nos dando sabedoria e prosperidade, ó Pai, em tudo que nós formos fazer. Que quarta-feira o Senhor possa nos trazer aqui novamente, papai, para Te louvar, Te agradecer e aprender mais e mais de Ti. Pois em nome de Jesus, papai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graça e paz, meus amados.